Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chama gêmea, bom dia, bom dia. Vamos falar então de autossabotagem, procrastinação, preguiça, desânimo. Bom, então, como eu disse ali para vocês nos stories, eu vou trazer o caso de um atendimento aqui. Eu já vou começar já rasgando aqui como foi esse atendimento, tá? Não vou ficar enrolando muito, não, porque a gente sabe que hoje em dia nós temos muita dificuldade em estar assistindo vídeo longo, né? Então, por conta dessa coisa de reels e tá tudo muito rápido, então a gente hoje não senta mais para assistir vídeos longos. Então, eu vou tentar sintetizar o mais rápido possível, tá? Bom, então vamos lá. Essa chaminha me procurou numa sessão de raio-x. E ali a gente detectou dependência emocional, rejeição, ferida do abandono, essas coisas, essa coisa toda. E aí ela decidiu fechar um protocolo comigo e a gente começou então ali, a gente começou a fazer as sessões. E daí, nessa quinta-feira agora, que foi o dia que a gente acessou esse ponto da procrastinação e da autossabotagem, eu percebi que tinha um padrão nela ali, que todos os atendimentos ela chegava atrasada. Ela chegava 15, 20 minutos atrasada, desde o primeiro dia até o quarto. E a gente não estava tratando isso, né? A gente não tinha olhado para isso ainda, a gente tinha olhado questões ali de rejeição, de abandono, essa coisa, essa questão mais emocional mesmo. E ali eu falei para ela, e daí, vamos trabalhar essa questão de autossabotagem? Ela, autossabotagem? Não, eu não me autossaboto e tal. Ela achou que autossabotagem era algo racional. Ela achava que autossabotagem era algo que a gente mesmo queria. Ah, eu não quero fazer isso. O carro quebrou, aconteceu tal coisa, não pude fazer, não pude chegar no horário. Aí eu expliquei para ela que não, que por baixo desse padrão dela de chegar atrasada em todas as sessões e perder ali 15, 20 minutos, porque a sessão ela tem horário para começar e tem hora para terminar, né? Então, quando ela chega atrasada, ela acaba perdendo alguns minutos ali, e isso faz toda a diferença nos resultados dela. Porque nós temos 30 minutos de mentoria de chama gêmea, e os outros 30 minutos a gente trata ali as questões emocionais propriamente dita. E aí vira aquela bagunça toda. E o que que aconteceu? Eu expliquei isso para ela, ela falou: vamos olhar para isso então. Tá. E aí ela começou a dar a justificativa, né? Mesmo ela entendendo, ela começou: não, não, Luciane, mas isso, mas aconteceu aquilo. Minha querida, desde quando que você vem dando justificativa, né, para isso que vem já acontecendo aí há algum tempo na sua vida? Eu acolho as suas justificativas. Eu sei que você tem razão, né? A gente não pede para que as coisas aconteçam de determinada forma, como eu já te expliquei, mas eu quero ver, a gente vai descobrir o que tem por baixo desse padrão de você precisar ter que ficar se justificando e atrasando. Aí eu perguntei para ela, né? A primeira perguntinha mágica. Eu falei: vem cá, em quais áreas da sua vida, ou em qual área da sua vida que isso é mais atenuante? Né? Onde que você tem percebido que você precisa ficar se justificando por chegar atrasada, por não conseguir cumprir ali com um objetivo, com uma meta, de repente até com aquilo que você se propôs a fazer? Aí ela falou para mim: no trabalho. Me conta um pouquinho disso. Aí ela é psicóloga, ela tem uma clínica própria, é uma pessoa muito bem-sucedida e tal, né? Então a gente já, lá no raio-x, a gente já vem com esse histórico, ali na ficha de preenchimento vocês já colocam para mim. E a profissão do consulente tem tudo a ver ali com a nossa, com a biografia que a gente vai entender, por conta da a profissão que a gente escolhe também tem muito a ver com a nossa biografia de vida, né? Então esse é o primeiro ponto, cuidar dos outros, ajudar e tal. E aí, eu perguntei para ela, né, como que isso se sucedia ali no seu dia a dia, e ela me disse que nesses últimos tempos, apesar da clínica ser dela ser muito bem sucedida, ela ali gerar os 7 dígitos mensais, ela disse que nos últimos tempos ela tem tido muita preguiça para atender, ela tem tido muita. Estava se sabotando o tempo todo. Ela disse que quando tinha que atender era assim uma coisa que falava: meu Deus, eu não quero isso para mim. Ela começou até a questionar a profissão e ela disse que ela amava o que ela fazia.
Aí eu perguntei para ela se ela fez psicologia por vontade própria ou foi por vontade da mãe ou do pai, né? Porque quando nós fazemos uma faculdade que não está na nossa vontade mais genuína, mas porque alguém ali induziu, então acontece esse rolo no meio do caminho. Mas no caso dela, não. Ela falou assim: eu sempre gostei de psicologia, eu sempre quis me entender melhor e tal. Então foi realmente um desejo meu genuíno de estar fazendo essa faculdade. Ok. Falei, tudo bem. E aí, a gente começou então a fazer essa aplicação das técnicas e tal, né? Depois que ela me contou que ela estava com muita, enrolando muito, né, para ir para os atendimentos e tal. E essa semana, olha para vocês, eu vou só abrir um parênteses aqui. Essa semana aqui no nosso portal Liberdade foi uma semana assim, olha como que as coisas estão todas conectadas. Foi uma semana de muita autossabotagem aqui. Foi assim, todo mundo que chegava, inclusive eu também acabei me sabotando ali em alguns atendimentos, eu também acabei meio que atrasando. Então, olha como que as coisas estão todas conectadas, né? Semelhante atrai semelhante. Então, eu estou curando o outro e estou me curando também. E o que que acontece? Quando nós começamos a aplicar as ferramentas, né, de acesso ao subconsciente e tal, ela, ela começou a acessar uma coisa, ela falou, ai, Luciane, eu tô vendo um negócio aqui, mas acho que não tem nada a ver. Eu falei, traz para mim. Né? Tá no campo da cura, então tá para ser olhado aí. Aí o que que a gente começou a acessar? A gente acessou que quando os filhos dela eram pequenos, ela trabalhava numa clínica, ela tinha acabado de se formar e ela começou a trabalhar numa clínica como atendente ali, como se fosse uma estagiária, né? Ela já tinha se formado, mas começou pequeno e tal, como, né, a maioria das pessoas, e ela atendia, ela era secretária, fazia várias coisas ali, e vez ou outra, a patroa dela deixava as crianças. Gente, olha isso, é aqui que começa o ponto da autossabotagem, da procrastinação, do desânimo dela hoje no trabalho. Veja bem. E ela precisava, vez ou outra, ficar com esses filhos, né? Com esses filhos da patroa, eram dois filhos, e era da mesma idade dos filhos dela. E ela gostava dos filhos da patroa, a patroa dava até um dinheiro a mais para ela. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ela até recebia um pouco a mais, por conta desse extra, né? A patroa precisava sair às vezes, deixava os meninos ali com ela, tinha salinha para eles brincar, tinha tudo, mas ela tinha que dar uma olhada e tal. Aí ela disse, era super tranquilo e tal, mas aquilo veio para ela com tanta força, com tanta força. E eu até anotei algumas coisinhas aqui, né? Deixei o protocolo dela aqui, porque se eu esquecer, né? A gente tá na menopausa e a memória meio que dá aqueles lapsos, vocês sabem como que é, né? Quem tá aí na faixa dos 40, 50. Então. Ela disse assim, eu falei, o que que você tá sentindo? Ela falou assim, eu tô sentindo tanta raiva dela, raiva. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu deixei meus filhos em casa sozinhos. Eles tinham ali na média de, acho que 8, 9, 10 anos, uma coisa assim que ela falou. Eu deixei meus filhos em casa sozinho, tô cuidando de filho dos outros. Ai, que raiva! Raiva e injustiça. A gente foi trabalhando isso, foi limpando, e ela, né, se emocionou bastante, porque, poxa, eu tô deixando meus filhos lá, eu tô aqui cuidando dos filhos dos outros, e quem tá cuidando dos meus lá? Olha como que o nosso subconsciente interpreta a história. E aí nós fomos trabalhando, fomos limpando, fomos liberando. E aí eu perguntei para ela, como que você tá agora? Ela falou assim, Luciana, ainda eu tô com um pouco de raiva. Então fomos limpando aquela raiva, sentimento de injustiça. Como é que pode eu sair para trabalhar e deixar meus filhos, tá, 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 tá. Aí tá. O que que ela começou? Ela teve uma expansão de consciência depois que a gente fez todas essas limpezas, liberações, subconsciente ali, trazendo todos os conteúdos que a gente precisava, que já estava pronto ali para ser trabalhado. Qual foi a expansão de consciência que ela mesma teve naquele momento ali? Ela falou assim: Nossa, Luciene, olha o que que eu estou entendendo. Eu estou entendendo. E há um detalhe muito importante antes disso. Ela tem uma compulsão muito grande por autoimagem, cuidado pessoal, de fazer academia, de fazer procedimento cirúrgico, de ir em salão de beleza. E ela tem muito essa compulsão, muito, muito, muito forte para ela.
né? E isso, a gente não está falando aqui que isso é certo, isso é errado, tá? A gente está falando das compulsões que ela tinha com autoimagem, com autocuidado em excesso. Ela estava na academia, estava fazendo procedimento cirúrgico, o tempo todo ela estava caçando alguma coisa para fazer assim. E ela falava que isso também incomodava ela. Mas a gente ainda não tinha encontrado esse ponto nas sessões anteriores, porque não era o foco da nossa sessão. E aí veio, ela falou, Luciene, eu estou entendendo aqui, tá vindo para mim. Eu tô percebendo, eu tô entendendo que todas as vezes que eu faço alguma coisa pra mim, que eu vou lá, que eu faço um procedimento, que eu vou me cuidar, que eu cuido do cabelo, que eu faço a maquiagem, e que eu faço a unha, e que eu faço isso, que eu faço aquilo, eu não tô cuidando de mim, eu não tô fazendo isso por mim. É como se eu estivesse fazendo pros meus filhos, né? É como se eu estivesse fazendo pros meus filhos, é como se eu estivesse cuidando deles, porque daí na minha cabeça, o que eu tô sentindo aqui, o que eu tô sentindo aqui é que quando eu tava cuidando daqueles filhos, os meus filhos estavam sendo descuidados. Porque daí ela disse que chegava em casa cansada, eles queriam brincar, queria atender, daí ela falou, estava tão cansada, que daí eu falava, ai, não quero brincar, não quero fazer nada, não quero. E ela, né, e ela trouxe isso para a consciência dela naquele momento ali. E aí, e onde que eu entro, né, nesse ponto? Onde que a terapia entra, que ela começou a se atrasar? E no trabalho também. Porque daí, enquanto ela está cuidando de alguém, enquanto ela está ali tratando alguém, os pacientes dela e tal, ela está deixando de cuidar dos filhos dela, que é ela mesma. Ela falou para mim, poxa vida, nossa, olha o que que eu estou sentindo aqui. Quando eu vou atender o meu cliente, né, quando eu vou trabalhar, eu tô deixando de fazer as coisas que eu gosto, de, sei lá, de fazer as coisas que eu realmente gosto, do meu lazer, né? Porque eu gosto de lazer. Ela falou, eu amo lazer, eu amo desfrutar. E aí, enquanto eu vou atender, eu vou sair pro trabalho, parece que eu tô deixando os meus filhos em casa e eu tô indo pro trabalho. E a gente foi fazendo essa, né, essa liberação, fomos liberando tudo isso, essa percepção, a gente foi ressignificando ela. Ou seja, para a gente resumir aqui, quando ela tinha aquele excesso de autocuidado com o corpo, né, e com a própria imagem, ela estava cuidando dos filhos. E quando ela precisava trabalhar, os clientes dela e o trabalho representavam aqueles filhos da patroa dela e deixava os dela na casa dela, que daí ela deixar, hoje na vida adulta, ela deixa de fazer o que ela gosta, deixa de fazer o que ela ama, deixa de se cuidar para cuidar dos outros. Olha que coisa de louco, né? Não parece uma história de filme? Pois é, gente, o nosso subconsciente trabalha exatamente dessa forma. Eu não achei nada fora do normal, porque para mim isso aqui é arroz com feijão. A gente vê isso daqui nos atendimentos todos os dias, todos os dias. E aí, né, aqui comigo, né, voltando ao que eu estava falando ali para vocês, comigo, e por que que ela estava se atrasando? Primeiro, por dois pontos. Primeiro, que o subconsciente dela já estava protegendo ela, porque ele já sabia que ia mexer, que ia doer, porque ela sentiu culpa. Ali tinha muita culpa impregnada no inconsciente dela por deixar esses filhos lá sozinhos. Ela disse que não tinha quem cuidava, não podia pagar, sei lá, ou às vezes nem conseguia ninguém. Ela deixava esses filhos sozinhos para cuidar dos filhos dos outros, e isso gerou muita culpa inconsciente nela. E o que que o subconsciente dela não queria que ela mexesse nisso? Para ela não sentir essa culpa, não sentir essa dor novamente, para não se conectar com tudo isso que estava encoberto. E aí ela se atrasava também porque ela estava enxergando em mim o trabalho dela. Poxa, eu tenho que largar tudo que eu gosto de fazer aqui, sei lá, minhas massagens, meus negócios, meu lazer, para ter que fazer terapia. Porque na verdade ninguém gosta de fazer terapia, né, gente? Vamos lá ser sincero. Ninguém gosta de fazer terapia. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. A gente faz porque não tem outro jeito mesmo, né? Enfim, então ela não vinha por conta disso, porque eu, para ela, representava aquele trabalho, aquelas crianças onde ela tinha que largar tudo e vir para cá, falar, poxa vida, né? Tem que fazer atendimento agora, nossa, pô. Então, olha que interessante isso. Então, procrastinação, autossabotagem, desânimo e preguiça. Você não é preguiçosa. Você não é preguiçosa. Então, o que que acontece? É o teu sistema, né, que está aí cheio desse lixo interno, cheio de memórias, cheio de registros de coisas que aconteceu lá no passado, e a vida hoje, ela começa a mostrar, e a gente muitas vezes não percebe. E eu perguntei para ela, né, depois, no finalzinho ali, mas você não tinha percebido esses padrões de autossabotagem? Ela, não, se ele nunca percebia, eu achei que era preguiçosa, eu achei que eu era desanimada, e tal, mas ela não era assim no passado, né? Ela começou a ficar de um tempo para cá, porque a chama entra, né? A chama gêmea entra, porque a gente começou o processo falando de chama gêmea. Só que no decorrer aí do protocolo, a chama gêmea fica totalmente de lado, de fora, porque aí a gente vai
mais dessas questões do passado, né? Dessas questões inconscientes, registros inconscientes em que hoje é, se torna aí os nossos padrões invisíveis que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, ela não tinha noção que ela se sabotava. Aí eu perguntei para finalizar aqui o nosso vídeo, eu perguntei para ela, mas há quanto tempo que você vem percebendo, né, essa preguiça, esse desânimo para o trabalho? Ela falou assim, Luciene, desde que eu me conectei com a minha chama. Desde que eu me conectei com a minha chama, porque a gente já tinha feito alguns processos anteriores também, da mãe dela sair para trabalhar e deixar ela se sentir abandonada, se sentir rejeitada. Aí a gente trabalhou raiva da mãe, porque daí a mãe escolheu, né, na percepção infantil dela, a mãe dela escolheu trabalhar do que cuidar dela. Então isso também vem aqui nessa sessão, né? Isso também aparece na sessão para ela poder entender, para o ego dela ser reconfigurado de que quem sai para trabalhar não sai porque está escolhendo, porque está querendo, deixando ela de lado. É porque precisa, porque a vida, né? A vida precisa da gente lá fora também, né? Os filhos também têm suas programações ali de ficar. Se ficava sozinho, é porque era para ficar sozinho. Então a gente foi se organizando ali e ela está em dinâmica. Eu lembro que ela falou, nossa, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ah, tá. Ela estava em dinâmica há 4 anos, né? Quase 4 anos que ela está em dinâmica. Ela disse que desde que ela entrou em dinâmica, que ela percebeu essa dependência emocional da chama, né? Que eram ali o sentimento de abandono da mãe deixar ela sozinha para trabalhar. E isso veio a calhar na dinâmica. E aí a gente fez esse trabalho todo. Ela expandiu a consciência. Aí quando foi no outro dia, na sexta-feira, ontem, ela me mandou uma mensagem me contando: ai, Luciene, eu tô tão ativada hoje, eu tô motivada para trabalhar. Acordei mais cedo, cheguei no trabalho cedo pra caramba, não fiquei enrolando, não fiquei. Eu fiz o que tinha que fazer pra mim ali, meus skincare e tal, tal, mas falei, agora eu vou trabalhar. E foi trabalhar toda animada. Eu falei, que legal, né? Bom, gente, então é isso. Eu queria deixar esse vídeo aqui pra vocês, pra entender um pouquinho que o problema nunca é o problema, né? Eu sempre coloco muito de forma incisiva ali nos nossos stories essa questão do nosso inconsciente. Então ele trava essas batalhas que é para a gente realmente a dinâmica de chama gêmea, né? Traz para a gente realmente olhar para um campo que a gente muitas vezes não está acostumado. Bom, então é isso. Se você quiser entender um pouco mais disso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Clica no link e dá uma curtida aí nesse vídeo. Até mais.